Gente do céu, sabe com o que eu vou conversar hoje? Com alguém que está há muito tempo no Conversa com Jeane. Alguém muito especial, que tem uma palavra para você. Já sabe quem é, né? Fique aí que eu volto já. Gente do céu, até que enfim, demorou, mas chegou. Quase um ano eu aqui com o meu pastor maravilhoso, Jonas Ponte, que sempre traz aquela palavra do meu despertar, está aqui comigo hoje para a gente conversar um pouco sobre Deus e por que existe essa passagem no Conversa com Jeane. E aí, pastor, tudo bem? Graças a Deus, é um prazer estar aqui no Conversa com Jeane. Todos vocês aí que nos acompanham nas redes sociais, né? Que Deus abençoe sua vida e aprove a Deus estarmos aqui hoje para essa grande entrevista, como já passou aqui várias pessoas, um seleto grupo de pessoas para dar entrevista a essa mulher maravilhosa, e ela também cede o espaço nesse programa para falarmos um pouco de Deus, que é essencial na nossa vida, né? Isso é verdade. Eu quero contar para vocês o porquê que existe essa passagem, o meu despertar. Porque, primeiramente, eu sou uma pessoa que eu sou temente a Deus, acredito em Deus. Minha fé, acredito que ela é o tamanho do grãozinho de mostarda, porque eu tenho que ser muito sincera com o meu público. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu deveria ter mais fé, eu deveria acreditar mais, mas eu também sou humana e eu digo sempre, quando eu não posso, Deus pode. Porque eu sempre testo primeiro meu braço, depois é que eu sofro um pouco por isso, porque eu devia não testar o meu braço. Mas essa é a minha realidade. Eu quero dizer para vocês que eu não conseguiria fazer esse programa sem saber que Deus não estaria presente nele. Graças a Deus, tem um pastor aqui, Jonas, é meu parente, é meu cunhado, é uma pessoa que eu gosto muito, está sempre perto. O convite surgiu pelo fato dele, pastor, gostar de falar de Deus, falar sobre Deus, abrir a Bíblia, mandar mensagem. E eu fiquei muito feliz quando eu o convidei para participar e ele aceitou de dar a palavra para você. Então, todo o programa tem lá, Conversa com Jeane, tem seu momento do despertar, uma mensagem para vocês entenderem que Deus existe. Eu acredito muito em Deus, eu tenho fé. Tudo que eu passei na minha vida, eu acredito que eu só superei porque eu busquei Deus primeiro. Para mim, Deus é o soberano, é quem dá a vida, é quem tira a vida. As coisas que aconteceram na minha vida foram por permissão de Deus. Eu sei que Deus permite a nossa teimosia. Às vezes Deus não quer que você vá numa direção, você tenta, e Deus não está dizendo que não é aquilo, a gente continua insistindo, continua sofrendo. A gente não tem esse entendimento que chega um momento que você tem que parar. Você tem que entender que se não foi até, se não fluiu, é porque Deus não permitiu. E aceitar isso. Aceitar e orar, pedir a Deus libertação, pedir a Deus que oriente, pedir a Deus que mostre o caminho, porque só Ele pode mostrar. Essa é a minha crença, eu sou cristã, não tenho nenhum preconceito contra nenhuma religião, cada um busca Deus da sua forma. Então, assim, eu não tenho nenhum problema de entrar em lugar nenhum, porque o importante para mim é você sentir que tem Deus. Se você tem Deus, você busca Deus, então tudo flui na sua vida. Então eu quero deixar isso aqui para você. Busque Deus sempre. Tenha fé, porque eu tenho muita fé. E às vezes as pessoas até perguntam. Outra vez um colega meu, pastor, nós fizemos aqui uma brincadeira e eu achei muito lindo uma coisa que ele disse, que ficou marcado para mim. Ele falou assim, olhe, vocês não entendem porque algumas coisas não certo na vida de Jeane, na vida de Radassa, na vida de outras pessoas que estão ao redor, mas vocês não sabem. Outro dia eu liguei para ela 5 horas da manhã, Jeane, para tratar de um assunto, eu já estou indo para a casa da minha mãe orar. Minha mãe, ela tem um tempo de oração na casa dela, se chama Mãe de Joelhos, Filhos em Pé, Desperta Débora. Então, assim, é exemplo da minha mãe, que é uma mulher de oração. Sempre fazemos campanhas de oração, eu e minhas irmãs. Então, assim, acaba que a gente abre mão de N coisas para estar perto de Deus. Porque Deus é isso, é você abrir mão para estar lá louvando, orando, clamando, porque nós já sabemos o final de tudo isso. Eu quero estar no braço do Pai. Então, eu busco, tento buscar, sou uma pecadora, não sou santa, mas como humana, eu tento buscar Deus e praticar o bem e fazer os mandamentos que Ele propôs para a gente, né? Que está aqui escrito na nossa Bíblia. Mas, pastor, me conte também essa sua trajetória com Deus, assim, que fez você abrir mão de tanta coisa para estar perto do nosso Pai maravilhoso. Assim, graças a Deus, a vida cristã não é uma vida fácil, né?
como a vida cotidiana também não é fácil para ninguém. Mas quando a gente abdica, abre mão de algumas coisas, ou de algum prazer que a vida nos proporciona, que são prazeres que são deleitosos ao nosso olhar, mas também é bom a gente sempre procurarmos Deus. Você que me assiste, você que está aí na internet, nas redes sociais, nós somos mais de 6 bilhões de seres humanos na humanidade. Mas todo ser humano ele tem um senso de Deus dentro dele. Na hora da aflição, na hora do momento difícil, sempre um ser humano ele vai clamar por Jesus, ele vai clamar por Deus, mesmo ele não sabendo orar, ele vai abrir a sua boca e falar a sua peleja, o seu problema para Deus. E cada um de nós temos uma história. Minha cunhada, irmã Jeane, contou um pouco da sua trajetória na vida cristã, que é influenciado pela minha sogra, Dona Naide, né? Graças a Deus que eu tenho essa pessoa maravilhosa que quando sempre nós vamos lá na casa dela, ela nos coloca para orarmos juntos. E a minha trajetória cristã não foi fácil. Eu já tenho quase 20 anos de evangelho, né? E assim, nos dias atuais, hoje com um mundo muito conectado, um mundo muito virtual, né? As pessoas hoje têm muitos afazeres, né? Não é fácil você abrir um tempo, ter um tempo para estar próximo de Deus, né? Mas a Bíblia nos deixa claro que aonde você estiver, aonde você abrir sua boca, aonde você verbalizar, Deus vai ouvir a sua oração. Como Dona Jeane acabou de falar aqui, nós somos pecadores, somos falhos. Mas existe um Deus lá no céu que olha, intercede por nós, fala conosco, ele nos chama a atenção, ele nos mostra o poder da sua natureza, o mar, tudo que ele criou está ao nosso derredor para que a gente se deleite a respeito disso. E na nossa trajetória cristã, na minha trajetória cristã, sempre houve altos e baixos, né? A gente às vezes passamos por problemas que querem nos levar a desistir de Deus, a desistir até mesmo dos nossos parentes, da nossa família, dos nossos filhos. Mas existe algo em Deus que quando nós o buscamos de todo o coração, seja você cristão, seja você católico, seja você umbandista, seja você de qualquer religião que você professe aí na sua vida. Mas quando você eleva os seus olhos para Deus, existe um Deus no céu que te escuta, né? E a gente abre mão de muitas coisas para servirmos a um Deus. E hoje, para a gente servir esse Deus, nesses dias contemporâneos tão difíceis, não é fácil, né? Eu abri mão de muita coisa, de hoje estar... Eu tenho apenas 43 anos, eu podia estar hoje aí vivendo outro tipo de vida, né? De deleites, de aventuras, de maravilhas. Mas chega um momento na vida do ser humano, de qualquer um, seja eu que estou falando convosco aí, a minha cunhada aqui, Jeane, ou você que nos assiste aí através do YouTube, ou através de outras redes sociais, chega um período da sua vida que você tem que se voltar para Deus, né? Como dizia o filósofo Platão, uma vida sem ter reflexão não merece ser vivida. Chega um momento da vida que a gente tem que parar, pensar e saber como nós vamos agir desse período para frente, né? E chegou um determinado período, quando eu tinha 24 anos de idade, eu tive um encontro com Cristo, bem distante da minha casa. Me convidaram aí a uma igreja evangélica e eu sempre tive receios, né? Porque todos nós temos algum tipo de receio dentro de nós. Isso faz parte da natureza humana, né? E me fizeram um convite, eu fiquei meio receoso, estranho, meio querendo assim fugir daquele convite, daquele ambiente das pessoas que queriam me levar, que era uma igreja evangélica, e eu fui, aceitei o convite e cheguei naquele lugar, fui muito bem tratado, muito bem recebido, né? Apesar que hoje a gente se encontra com pessoas que têm uma índole má dentro de igreja, fora de igreja, nas cidades, fora das cidades, em ambiente de trabalho, em faculdade, em tudo que é lugar, a gente se depara com pessoas que têm a natureza, uma índole ruim, né? E eu tinha esse receio de chegar a uma igreja evangélica e me frustrar, né? Então eu fui a essa igreja evangélica, fui muito bem recebido, né? Lá fui orientado por um pastor chamado Carlos Henrique, hoje ele é missionário na Espanha, e aquele homem me ensinou muita coisa que eu não sabia, que eu não entendia, né? E muitas pessoas hoje precisam entender que tudo que Deus deixou escrito na sua palavra
é para nosso ensino. É verdade. Toda a história que está escrita aqui é a nossa história. É como eu costumo dizer na igreja. A nossa história, ou seja, a história, ela tem que ser pedagógica. A história não pode servir de nossa coveira. A história tem que nos ensinar, nos auxiliar na nossa vida cotidiana. Porque se nós formos repetirmos os erros da história, nós vamos findar frustrados e fadados a que o mundo tem proposto para nós. E hoje a gente vive num mundo tão perigoso, tão assim de coisas ruins, de coisas que nos atraem para aquilo que não é bom, né? E tudo que Deus nos deixou e tudo que Deus criou é bom, né? É bom. Deus criou todas as coisas. E se existe uma coisa que Deus criou, que ele viu que não era bom, foi quando Deus deu a Noé a incumbência dele batizar todos os animais, colocar o nome em todos os animais, leão, leoa, gato, gata, urso, ursa. Quando terminou de Adão fazer essa tarefa a qual Deus tinha lhe incumbido, Deus olhou para Adão e disse, existe algo que não é bom. E o que Deus falou que não era bom? Se Deus é perfeito, ele criou todas as coisas, o que foi que Deus viu que não era bom? Deus viu uma coisa, que não era bom que o homem esteja só. Olha que maravilha, Né? como Deus é lindo e maravilhoso. Né? Aí Deus cria a mulher, né? Esse ser perfeito, né? Que a Bíblia diz em Provérbios 31, a partir do versículo 10, mulher virtuosa, quem achará? Né? E hoje a gente vê no nosso dia, na nossa geração de hoje, o desprezo com a família, o desprezo com o esposo, o desprezo com o filho, o desprezo com o namorado, o desprezo com a namorada. E o que Deus deixou aqui na sua palavra, se você ler Gênesis 2:24, se você ler João 2, se você ler Apocalipse 19:9, Deus fala de família o tempo todo, né? Verdade. E isso aqui que nós estamos fazendo, esse programa, o Conversa com Jeane, na tarde aqui deste dia, ou neste dia maravilhoso, é para que você tenha um pouco do entendimento do que Deus representa para nós, né? E eu abri mão disso tudo na minha vida para servir a Deus. Aí você pode me perguntar, mas Jonas, ô pastor Jonas, servir a Deus não é fácil. Te respondo que sim, não é fácil, mas é possível. Por isso que nós estamos aqui, no Conversa com Jeane, falando para você um pouco de Deus, né? Então, essa foi um pouco da minha trajetória. Claro que tem outras longas histórias que eu já passei. A vida é feita de altos e baixos, mas quando nós colocamos a nossa esperança, nossa fé em Deus, Deus ele sempre vai abrir um caminho para que nós possamos passar por ele. Como diz aqui em Coríntios, que fala assim, diversas vitórias de Davi, fala isso? Diversas vitórias de Davi? Sim. Primeira Crônicas. Primeira Crônicas. Olha aí, gente. Primeira Crônicas. Eu também não sou tão boa na Bíblia, não, viu? Confesso a vocês. Eu tenho essa minha Bíblia aqui, de vez em quando, tem umas marcaçõezinhas aqui, ó. É que eu vou lá, dou uma lida, dou uma olhada. Que eu tenho a impressão, às vezes, que tudo que acontece na minha vida, na sua, na de qualquer um, tá na Bíblia. Eu tenho essa sensação, quando eu converso com alguns amigos, eu estou passando por isso, você está passando. Eu encontro uma leitura parecida com alguma coisa que a pessoa está passando. Comigo já aconteceu isso. Eu estou passando alguns momentos da minha vida que está escrito na Bíblia. Eu tenho essa sensação. Então, a Bíblia, para mim, é um mistério e que, quando eu me deparo, eu sempre busco assim, a palavra, gosto de ouvir a palavra, mas também gosto assim, de ir lá e, quando eu leio alguma coisa, chama isso aqui, parece com o que está acontecendo. Dá uma sensação de que Deus deixou aqui para você, para dizer assim, descubra, sua vida está aqui dentro. Gente, quando você descobre alguma coisa que tem a ver com isso aqui, é delicioso, é assim, emocionante. É dos deuses, como diz, né? É você poder encontrar a palavra e saber que a tua vida pode estar aqui dentro. Se você tiver esse entendimento de encontrar, você também pode encontrar ainda respostas ao seu clamor ou ao seu momento que você está passando, que está buscando. Mas, pastor, olha, eu estou assim, muito feliz de a gente estar aqui nesse momento, vocês entenderem o que é Conversa com Jeane, por que Jeane fala muito isso. Eu tenho um ditado, como é que as meninas dizem, um jargão, um jargão. Né? Ela sempre fala, um jargão, que é obrigada, papai do céu. Sempre que eu acordo, eu agradeço muito a Deus, eu faço minha oração. Eu oro mais ao acordar do que ao anoitecer, confesso. Então, assim, é mais aquela questão de acordar, vir na janela e dizer obrigada, papai do céu, mais um dia. Eu estou tendo a oportunidade de escolher. Muito obrigada.
Então eu posso escolher ser feliz, eu posso escolher o amor, eu posso escolher o perdão, eu posso escolher um abraço, eu posso escolher uma doação. Então eu escolho o meu dia. Cabe a mim escolher a oportunidade que Deus está me dando de poder abrir os meus olhos. E eu sou muito grata. Sou grata a tudo. E como eu vou dizer agora, obrigada, Papai do Céu. Obrigada, pastor, pela Glória sua a Deus. presença. Obrigado por você. Obrigada por continuar passando a mensagem no Conversa com Jeane. Não deixe de escutar o meu despertar, porque é com muito amor que o pastor faz. Ele está evangelizando, está trazendo a palavra para você. Só gratidão. Agora deixa aí uma mensagem aí para as pessoas que ainda não encontrou esse nosso Deus lindo e maravilhoso. Bem, eu quero deixar um versículo para você, né? Que inclusive está bem aqui na minha frente, está gravado aqui nos murais da casa da minha cunhada, e é um versículo prático, bem prático. Que quando você estiver em um momento difícil, de aflição, de contenda, de angústia, de enfermidade, seja qual for o problema a qual você se encontrar ou você estiver passando por esse problema, eu quero deixar esse versículo para você. É um versículo prático. Você pode fazer um gesto com o seu corpo, com a sua cabeça. E esse versículo diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Aí o salmista Davi, ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Sempre eu e você temos uma indagação, uma interrogação, uma pergunta, um questionamento diante de Deus. Todos nós temos uma pergunta. Seja ela que seja no sentido financeiro, seja no sentido familiar, seja no sentido de doença, seja no sentido de família, todos nós temos uma questão diante de Deus. E são questões difíceis, às vezes, no nosso olhar, de se resolver, né? Às vezes a circunstância é tão adversa que você fica tão desesperado que você não tem palavras para se expressar com Deus. Mas esse versículo é prático. Elevo os meus olhos para os montes. Ou seja, você pode olhar para os montes, para o céu, para o seu lado, para a sua esquerda, para a sua direita, para a sua retaguarda. E você vai fazer essa pergunta a Deus: de onde me virá o socorro? A própria Bíblia vai responder esse questionamento que o salmista fez. O salmista vai dizer: o meu socorro vem do Senhor. E quem é esse Senhor que pode aliviar o teu problema, que pode curar a tua ferida, que pode sarar o teu problema, que pode reconciliar aquilo que está separado, que pode restaurar aquilo que está sendo destruído? Quem é esse Senhor? Esse Senhor é aquele que criou os céus e a terra onde você pisa. Então, se Deus, o nosso Deus, que também é o seu Deus, se Ele foi capaz e é capaz, Ele criou o céu, criou a terra, esse problema que às vezes eu ou você passa, isso é o mínimo para Deus. Esse probleminha aí que você está passando hoje, ou vai acontecer futuramente, esse problema para Deus não é nada. Entenda que o Deus a qual nós somos imagem e semelhança dele, porque todo ser humano, seja ele pardo, branco, moreno, todo ele é imagem e semelhança de Deus. Não há distinção de raça. Deus ama a todos por igual. Então a mensagem que eu quero te deixar é essa. É o Salmo 121, versículo 1 e 2. Olhe para o céu, clame a Deus e deixa Deus resolver os teus problemas. Essa é a mensagem que hoje Deus propôs passar aqui no Conversa com Jeane. Que Deus te abençoe aí grandemente, viu? Em nome de Jesus. Tenha fé. Bora, bora. Vocês viram que coisa maravilhosa a entrevista com o pastor Jonas Pontes. Foi topada, né? Quero agradecer a Corpus, a empresa mais topada do Brasil para se trabalhar. Quero também agradecer a Fibertec, nossa patrocinadora maravilhosa também. Ó, vão lá, pede lá um orçamento para essas empresas, gente. Não deixa de fazer isso, que é muito legal. E fique com o meu despertar. Olá, você que me assiste. Aí, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para trazer uma mensagem da parte de Deus. Essa é importantíssima. Eu quero ler aqui nas Escrituras Sagradas, 1 Coríntios 13, 13. Diz assim: agora, pois, permaneçam na fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor
é o maior. Distribua o seu amor. Seja amor por onde você passar. Transcenda da sua vida o amor. Essa é a mensagem do meu despertar para a sua vida.